Nós estamos caminhando para o final desse ano. E sempre quando finaliza ciclos ou inicia ciclos, eu fico muito ligada no que Deus está fazendo, naquilo que o Senhor está promovendo. E nós temos mais duas reuniões ainda. Nós temos daqui 15 dias, no dia 26, né? É isso? 23. Daqui 15 dias. E depois a gente vai ter a nossa última reunião do ano. Aí eu comecei a traçar as palavras, comecei a pedir para o Senhor: Senhor, são reuniões tão importantes essas agora. Não que as outras não sejam, mas essas são cruciais. É como a gente está naquele aulão, as últimas aulas são as mais importantes. E o Senhor compartilhou umas palavras comigo. Até o Senhor me deu uma palavra assim, me instruiu essa semana. Eu fiquei muito feliz com uma instrução de Deus, porque essa palavra aqui está guardada há um tempo. E eu ministrei ela recentemente numa reunião só para pastoras. E eu fui encorajada pelas meninas lá, dizendo assim para mim: tu precisa ministrar essa palavra na reunião de mulheres. Só que eu pensei comigo: eu não vou dar para elas comida velha. Eu não vou oferecer para as mulheres lá na igreja uma comida requentada, congelada e requentada. Eu vou oferecer uma comida nova. Eu sempre me preocupo com isso, de trazer um óleo fresco, uma comida fresca. Só que o Senhor falou assim comigo: mas estás enganada. Porque não vai ser uma comida velha. Você só vai usar uma receita que você já usou uma vez. A comida é nova. Aí eu me lembrei de quantas vezes na minha casa, todo mundo aqui tem uma receita que não falha. Quando você vai receber aquela visita importante, você vai fazer essa receita porque não tem erro, não é assim? Nossa, qual receita que eu faço? Essa aqui não tem erro, todo mundo gosta. E o Senhor falou para mim: eu te dei receitas, que são as palavras, e cada uma delas vai sair de forma diferente nos ambientes que você liberar elas. Então nenhuma comida fica igual a outra. Então, se você é uma ministra, uma pastora, uma pessoa que Deus tem levantado e você está cheio de preconceito, eu não vou... Quem sabe Deus vai dizer para você repetir a receita. Então, eu vou hoje repetir uma receita, mas vai ser uma comida nova e fresca para essa hora. Deus me deu ainda algum... É tão bom quando você repete a receita, que tem coisas que você colocou que você não colocaria. E tem coisas que você esqueceu de colocar, que você pensou: nossa, isso aqui ficaria muito bom. Então, você vai comer uma receita com um upgrade, tá? Uma receita com algo a mais. E... inclusive para vocês, até a palavra teve uma mudança, incrível isso. Como que Deus, Ele conduz tudo. Ele trocou até o nome da palavra. E essa é uma palavra que nos ensina qual o caminho da restauração após os desgastes. E todas nós vamos nos desgastar. Inclusive a gente chega no final do ano um pouco mais cansada, não é assim? Desgastada. Porque nós temos uma cultura no Brasil de descansar só nas férias do final do ano. Mas em muitas culturas, em outros países, eles tiram, alguns descansam semanalmente e alguns descansam pequenos momentos durante o ano, que é o ideal. Mas nós, na nossa cultura, na nossa economia, a gente trabalha muito e sonha com com aqueles momentinhos ali no final do ano. Mas os desgastes vão acontecer com tudo e com todos. O desgaste da natureza, o desgaste de uma pedra que a onda está batendo todo dia nela, ela vai desgastar. Né? A minha avó já dizia: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem desgastes que acontecem lentamente, desgastes que acontecem mais rápido. Nosso carro, se você tem um carro, tem desgastes. Você vai andar de carro, vai desgastar. Pneu, freio, tudo precisa parar para consertar. Eu estava uma vez num aeroporto e eu tive uma visão muito linda. Eu viajei no maior avião do mundo. Era o maior avião do mundo. Uma turbina dele era do tamanho de um avião pequeno que estava do lado. Eu falei: meu Deus, esse avião é gigantesco. Só que quando o avião pousou, um caminhão bem pequenininho foi reabastecer ele. E o Senhor falou comigo: filha, até os grandes aviões
precisam pousar e precisam se submeter a serem reabastecidos. E aí uma equipe de homens pequenininhos perto do avião subiu no avião para ver quais os desgastes do avião e trazer um renovo sobre o avião para que ele pudesse voar outra vez. Então tudo, não importa o seu tamanho, não importa se você é grande ou pequeno, tudo vai precisar de reparação, de restauração. E eu não vou esconder para você que até o ministério pastoral precisa de restauração. Eu quero aqui, se vocês pensam que existe em mim uma capa de super mulher, de super espiritual, estou rasgando ela na frente de vocês. Porque existem desgastes que são emocionais. A gente escuta muitos problemas, a gente sabe do pior. A gente também sabe do melhor. A gente pela manhã está fazendo um velório, à tarde está apresentando uma criança, à noite está fazendo um casamento. Mas também existem os desgastes espirituais. A Bíblia diz que existem as regiões celestiais, onde demônios e principados lutam. Nós não podemos negligenciar que existe uma guerra espiritual, gente. Que existem, sabe, é tão incrível. Outro dia uma pessoa se converteu, veio aqui, eu quero me converter. Aí eu falei, por quê? É que um demônio se manifestou ali. Eu falei, meu Deus, que demônio mais missionário. Daí eu falei, por quê? Porque eu não acreditava nessas coisas. E o espírito possesso olhou para ela e falou umas coisas que só ela sabia. Aí ela falou, ai meu Deus, eu quero me converter. Então, o mundo espiritual é real, sabe? Igual eu falei sobre o Halloween, né? Eu falei que não brinque com quem não brinca com você. Não brinca no mundo espiritual. A opressão que vem após isso é terrível. Então tem os desgastes espirituais, emocionais, tem desgaste físico. Todo tipo de desgaste. Nós vivemos tempos, gente, de muita pressão. Eu não sei você, mas são pressões de todos os lados. E nós estamos vivendo numa era, numa geração e num tempo que está toda hora nos desafiando. Você está sendo desafiado o tempo todo a melhorar, a sair da zona de conforto. O tempo inteiro você é desafiada. Isso muitas vezes é obra de Deus, porque ainda bem que o Senhor nos ensina que um carvão sob pressão, ele se deu muito bem. Um carvão sob pressão pode se transformar num diamante, porque o diamante é um carvão que se deu bem sob pressão. E uma das coisas que eu amo nas mulheres, algumas assim que eu conheço, que eu fico admirada, que eu estou aprendendo com elas, é na pressão trazer beleza e leveza. Como é bom você estar no meio de pessoas que no meio da pressão elas trazem beleza e leveza. Não ficam mais pesadas, mas elas conseguem se transformar em algo muito melhor. Eu tenho a experiência de conviver com mulheres que depois da pressão elas saíram muito mais fortes. Aquele carvão bruto, sujo, que só sujava, se transformou num lindo diamante, que só precisa ser lapidado. Então a pressão não vem para te matar, ela vem muitas vezes para transformar a tua natureza. Porque algumas das nossas naturezas só mudam sob pressão. Você já viu? Tem coisas que a gente só vai ser transformada e mudada quando a gente dá de cara com quem nós somos. Porque a grande maioria de nós acha que a gente é muito boazinha, que a gente não tem muito para mudar. Mas a grande verdade é que o Espírito Santo conhece o som do nosso coração e Ele vai permitir pressões para que a gente possa nos conhecer. E hoje, o Senhor traçou um caminho de restauração. Se você está desgastada, essa palavra hoje é para você. Se você sente assim, poxa, eu acho que eu preciso pousar para ser reabastecida. Eu preciso pousar para ouvir palavras. A Bíblia fala sobre um dom que quase ninguém fala dele. E esse vai ser o tema da nossa próxima mensagem para quinta-feira que vem. Já está pronta. Se Deus permitir, vou ministrar ela. Mas existe um dom que é o dom do encorajamento. Ele é tão pouco falado. Só que eu posso te falar como pastora de igreja, como mãe, como eu preciso das pessoas que têm o dom do encorajamento. Hoje mesmo à tarde, eu estava preparando ali a palavra, colocando os ingredientes a mais. E uma pessoa me chamou e me mandou uma mensagem tão linda. E ela falando assim, olha, Deus está falando para você isso, e eu vejo isso em você, não se acovarde. E começou a reafirmar quem eu era em Deus.
Como eu precisei nessa tarde ser reafirmada, ser encorajada. Então hoje o Senhor vai te encorajar. Hoje o Senhor está falando assim, Ele está olhando para você e está falando: eu mesmo vou encorajar você. Você que precisa de ânimo, que precisa de força. Nós vamos mergulhar hoje na vida de Elias e entender que Elias era um homem tão espiritual. Ele fez coisas que outros não fizeram, mas Elias passou por desertos terríveis na carne dele. Não só na espiritualidade, mas na carne de Elias. Queria que você abrisse 1 Reis 17:1. E eu quero te falar uma coisa: a forma que Deus te chama já aponta como Ele vai te usar. Guarda essa contigo, que é real. É verdade esse bilhete. Você vai entender. 1 Reis 17:1 diz assim: Elias era de Tisbe, em Gileade. E falar sobre Gileade, Gileade é um lugar de cura. Lembra? Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Elias é um profeta que é chamado de um lugar de cura. E ele foi chamado para restaurar Israel. Ele disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste, esconda-se junto ao rio do Querite, que fica a leste do Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Bom, Elias é de um lugar de cura. Deus chama ele, Deus fala assim: filho, você vai entregar uma palavra para o rei de Israel. Você vai dizer que não vai chover, nem orvalho, nada vai acontecer até segunda ordem. Ô gente, é uma coragem você falar isso. Eu estava outro dia lendo sobre o que aconteceu lá nos anos aí 2005, 2004, eu lembro daquela época, aquele grande movimento de adoração que teve, de um grande movimento de Deus. E eu lembro do Antônio Cirilo contando que um dia Deus falou para ele: vai na rua tal, o número tal, com a pessoa tal, e entrega essa palavra. Foi o que aconteceu quando Pedro viu o lençol, né? O Senhor falou para ele: vai na rua tal, na casa tal. Direções claras do Espírito. Elias estava vivendo um tempo de clareza do Espírito Santo, um tempo onde Deus estava falando com ele. Eu oro para que o Senhor abra de novo essas comportas sobre a igreja, que haja clareza de direções, sabe? Que homens e mulheres de Deus verdadeiramente, que não se corrompam, mas que possam ser verdadeiros mensageiros de Deus, assim como Elias era. E assim como Elias falou, aconteceu. Não choveu e nem caiu orvalho por anos em Israel. Mas nesse tempo o Senhor falou assim para ele: libere a palavra, mas se esconda, para que eu possa alimentar você. Um dos grandes erros que nós temos é liberar palavras e ficar no meio da multidão. Eu descobri uma coisa, que nós precisamos obedecer a Deus na mesma velocidade, correr para os pés dele e dizer assim: Senhor, se o Senhor quiser me esconder, pode me esconder, que o Senhor me alimente. O Deus que nos esconde também é o Deus que vai nos alimentar no meio do esconderijo. É o Deus que vai trazer a comida no corvo. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Estava escrevendo essa parte da palavra e eu estava com muita fome porque eu não almocei hoje. E eu pensei: ai, que fome, vou me levantar. Quando eu me levantei para pegar um queijo, enrolar com alguma coisa ali para comer, a campainha toca. Eu larguei o queijo. Falei: pode ser o corvo trazendo alguma coisa.
Aí a Vitória desce, quando a Vitória sobe, mãe, tem 2 omeletes aqui, tem bolo, alguém mandou para mim, 2 omeletes quentinhos, bolo. Aí o Senhor falou, essa é a palavra mesmo que tu vai ministrar hoje. Aqui estou eu, preenchida com os 2 omeletes, tal. Nem ofereci para ninguém, maravilhosa. E Deus, Ele é aquele que alimenta, Deus é aquele que cuida. E pensa bem, Elias viveu isso, ele viveu cuidar de Deus. E olha que interessante, mas um dia o rio secou, o rio que ele bebia secou. E esse foi o sinal. E Deus diz assim, agora você precisa se movimentar desse lugar. Qual foi o rio que secou na sua vida e você ainda não se movimentou? E você está com sede, esperando beber de uma fonte que Deus falou assim para você, essa fonte eu sequei para você se movimentar. Se Deus não seca algumas fontes, a gente fica naquele lugar, porque que bom que não é, gente, riozinho ali, corvo traz a comidinha, mas tudo tem uma hora. Lembra da palavra da quinta passada, do tempo e o kairos de Deus? Elias experimenta isso, ele experimenta esse cuidado do Senhor, o chamado, a palavra se cumpre. Mas aí Elias sai desse lugar e aí a gente pensa, Senhor, agora é que Deus vai pegar Elias mas o Senhor manda Elias para um lugar chamado fornalha. O Senhor diz assim, Elias, você vai sair desse rio, sair desse lugar e você vai para morar lá em Serepta, vai ter uma viúva que vai te sustentar. Então é uma viúva rica? Não, é uma viúva que está muito pobre. Ela está, na verdade, prestes a morrer. Uma das coisas que a gente vai aprender na dependência de Deus, que a gente não pode se movimentar pelo que a gente vê. A gente precisa obedecer a Deus. Ele vai te ensinar a você não se movimentar pelo que você vê, pelo que as pessoas falam, pelas circunstâncias, mas Ele vai fazer você se movimentar pela palavra dEle. E de lugares improváveis vai vir sustento, de lugares improváveis vai vir conforto. Olha, eu digo muito mais. Deus talvez vai fazer você chegar em algumas viúvas de Serepta, em alguns lugares que estão falidos, em alguns lugares que não tem mais esperança, para você ser a resposta daquele lugar. Elias foi a resposta daquela mulher. Elias obedecia a Deus. Eu não vou ler para vocês para a gente não ficar assim, mas foi ali que ele disse para ela, não tenha medo. Foi ali que aquela vasilha de azeite começou a jorrar de uma forma sobrenatural. Elias começou a ver aquilo que Deus podia fazer, que homem nenhum podia fazer. Meu Deus, eu não sei você, mas se eu estivesse numa situação dessa, de ver aquele óleo jorrar sem parar. Pensa, gente, ela tinha um pouquinho de azeite na botija. Ela pediu muitas botijas emprestadas, vasilhas emprestadas dos vizinhos. E a Bíblia diz que enquanto havia vasilha, o óleo não acabou. Ela derramava e não acabava. A provisão que Deus dá é na medida. Deus não dá nem menos nem mais, Ele dá na nossa medida. E Ele deu na medida. Elias viveu. Ele então ele sai daquele lugar onde o corvo me alimentava. Então ele cai na Serepta, e Serepta significa fornalha, fundição, fundir, refinar. Sabe quando você sai de um lugar difícil, onde o corvo estava alimentando, a água secou, aí você pensa, um refrigério, vai e vem o pior. Já aconteceu de certeza com você. Senhor, é agora, né Deus? Não, filho, agora é que vai começar a refinação. Serepta foi esse lugar de refinar, foi esse lugar de promover em Elias esse lugar. Mas Elias estava sendo, na verdade, preparado para um grande confronto. Lá no capítulo 18, você vai lembrar que ele, com os adoradores de Baal, faz dois altares. E enquanto os adoradores de Baal se cortam, Elias até fica engraçado nesse momento. Ele diz assim, olha, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, e Ele não está vendo vocês chamando. Elias começa a caçoar deles, e a Bíblia diz que quando Elias ora ao seu Deus, o nosso Deus, fogo cai do céu, consome todo aquele altar. E aí todos sabem que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E Elias, eu digo que naquele momento ele, foi a conferência de Elias. Elias, ele
simplesmente ele se consagrou ali. Ele pensou com ele mesmo: agora eu não vou mais precisar lutar contra Jezabel, contra o espírito de manipulação. Eu não vou mais precisar lutar contra a apatia de Acabe, a falta de posicionamento de Acabe. Eu não vou mais precisar lutar contra uma nação que adora outros deuses, porque a nação viu que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Mas Elias então se vê em Reis 19, se eu não me engano. Lá em Reis 19, 1 Reis 19, Acabe chega e conta tudo para a mulher dele. Porque já viu homem marica? Homem marica não sabe resolver as coisas sozinho, ele vai resolver com a mulher. É a mulher que defende ele no trabalho. Quando ele não quer dar uma resposta, ele fala assim: vai lá, amor, vai lá e responde por mim. Não seja uma Jezabel. Diga assim: ó, responda você. Você vai responder. Você é o homem da casa. Em nome de Jesus. Ele vai e conta tudo para Jezabel. E ela é aquele tipo de mulher que defende o marido. Não defende o seu marido. Ele não precisa de defesa. Ele é homem suficiente para se defender. E ela vai e defende ele. E ela manda um recadinho, uma mensagem pelo WhatsApp de Elias. Quando Elias vê Jezabel online. Jezabel online manda uma mensagem: olha, o que tu fez com os meus profetas, eu vou fazer pior contigo. Eu não me chamo Jezabel, se amanhã até tal hora tu não vai estar morto. Gente, um recadinho de uma mulher. Aí eu pergunto para você: um homem que foi alimentado por corvo, bebeu água de um rio, viu o rio secar, Deus chama ele para um lugar de fornalha, Deus chama ele para esse lugar de ver o milagre acontecer. A botija de azeite, o óleo flui. Então ele vai para o Monte Carmelo. Eu fui nesse monte, é muito forte. Aí ele vai no Monte Carmelo, o fogo de Deus desce. Gente, é tão lindo quando você vai ler as escrituras, porque ele fala assim, ó: quando os adoradores de Baal começam a se cortar e desistem, porque Baal não responde, Elias diz assim: encham de água o altar, cavem uma valeta e encha de água, e mais, derrama mais água. Tipo assim, Elias estava provocando o impossível. Às vezes Deus vai provocar o impossível na nossa vida. Ele vai dar um exame bem ruim, para o fogo de Deus consumir e vir com a cura. E aqui ele diz: joga água, deixa mais impossível, deixa mais difícil. E a Bíblia diz que ele só clamou assim: mostra que tu és Deus. E o fogo primeiro lambeu toda a água e depois consumiu todo o holocausto, todo o altar. E ali todos ficaram sabendo que só existia um Deus. Mas agora esse Elias, que viveu tudo isso, um recadinho de uma mulher, foi capaz de estabilizar ele, porque a Bíblia diz que com esse recado ele fugiu. O que eu quero dizer com você é que não precisa de muito para a gente se desgastar. É uma mensagem, é um post de alguém, é uma indireta que você engoliu. Posso dizer para você: não engula indiretas, e nem tome chapéus que não são para você. Elias se desgastou. Ele falou: estou cansado. Por causa de uma coisa muito pequena. Porque você não acredita que o Deus que livrou ele de tudo não ia livrar ele de Jezabel? Mas eu vou dizer uma coisa para você: tem certas coisas que nos pegam de jeito. E posso te falar mais: às vezes o que me pega de jeito não pega você. O inimigo sabia que o ponto fraco de Elias era Jezabel. E que ele estava cansado. Tem umas músicas da Ludmilla que eu gosto tanto, que tem uma que fala dos desgastes. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição. Está em gratidão. Se você está assim, do coração de Deus, pus de guerra, nunca pare de lutar,
Não aguarda, não desista. Profetiza. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, a cura, a recompensa vem. Eu ministro isso sobre a sua vida. Eu ministro escape, eu ministro cura, eu ministro restauração sobre a sua vida. Eu ministro isso sobre você, onde o desânimo tem te roubado desse lugar. Mas o Senhor traça quando Elias fraqueja. E eu quero dizer para você que homens e mulheres de Deus podem fraquejar, podem ficar com medo, podem se sentir acuados, acusados, intimidados, limitados, desgastados, cansados. Muitos de nós já falou isso: eu não quero mais, eu não preciso disso. Não quero. Mas enquanto Elias estava assim, Deus estava traçando um caminho de restauração para Elias. E eu quero dizer para você que esse lugar está lá em 1 Reis 19. Lá no capítulo 3 diz assim. Capítulo 19, versículo 3 diz assim: Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida. Se foi e chegou a Berseba que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer. E ele orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu. Elias já tinha, escute o que eu vou dizer, tudo decorado, a história triste dele. Muitas de nós, quando a gente vai conversar com alguém, só falta botar o fundo musical. Aí você começa: quando eu era criança. Elias faz a mesma coisa: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só ficou euzinho.
e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá e volte ao seu caminho pelo deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Ninsi como rei de Israel, e Eliseu como filho de Safate como profeta em teu lugar. Até aqui. Uau. Deus traça um caminho para restaurar Elias aqui. Primeira coisa que Deus faz, eu chamo que é a restauração da saúde. Ele manda Elias dormir e comer. Aí você pensa: não, porque vai vir um anjo com uma espada flamejante, vai tocar na cabeça dele e vai dar um pulo. Não, ele precisava dormir, descansar e comer. Você sabe quem é você sem comida? Quando a gente está desgastado, é por isso que quando você está passando por uma ansiedade, um momento difícil, você come muito, não é assim? A minha avó já dizia: eu estou de mal com o patrão, mas não com o caldeirão, né? A coisa está feia, mas com o caldeirão está tudo bem, vamos comer. Tem gente que não, são as pessoas mais chiques, parece que trava tudo. Eu nunca passei por isso, gente. Porque quando eu estou passando por guerra, me dá vontade de comer, igual uma capivara raivosa. Eu abro a geladeira para ficar pensando, não sei vocês, mas eu fico assim, ai. Nesses primeiros versículos, o Senhor traça um caminho de restauração para quem está desgastado. Você precisa dormir e comer. Elias se vê ao lado dele um anjo com um pão quentinho na pedra e água. E a gente vai ver que o Senhor, Ele começa a restaurar e tirar Elias do esgotamento nesse lugar. É a restauração da saúde. Eu vou te dar um conselho, você que está aqui, você que está me assistindo: faça exames de sangue no final do ano agora. Faça um check-up geral, vá ao médico e faça um check-up geral. Cuide da sua saúde. Vou te dizer uma coisa muito interessante: ninguém vai te levar para tirar sangue. Ninguém vai fazer exames por você. Inclusive amanhã pela manhã eu tenho o meu agendado. Olha como tudo casa, né? Amanhã pela manhã eu vou fazer uma bateria de exames. Eu quero concluir esse ano com tudo certo. E eu preciso saber como é que estão os níveis hormonais, como que eu tô, como que está a minha saúde. Esse foi o caminho que Deus traçou para Elias, para restaurar. Muitas vezes você pensa que é demônio, mas é hormônio. Às vezes você quer matar um lá, a dente, dentro da sua casa, e o seu marido vai para o canto: o sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Sai dela e não entre em mim. Mas muitas vezes não é espiritual, é hormonal. E uma coisa que nós, como crentes, a gente espiritualiza aquilo que não é para espiritualizar. Porque o Senhor não nos fez um espírito sozinho, andando, perambulando. Nós temos um corpo, uma carne, que nós precisamos cuidar dela. Elias, você viu ali, ele andou um dia inteiro a pé, sozinho no meio do deserto. Ele estava desidratado, com fome, cansado. Quantas de nós estamos desnutridas, precisando tomar mesmo vitamina, suplementação? Você não esperava por essa, né? Você que está fugindo do médico, às vezes tudo que você precisa é disso. Muitas pessoas não querem ir no psiquiatra, espiritualiza. Eu conheço uma gama de gente assim, que ela surtou, ela precisa ir para o psiquiatra, mas ela espiritualiza. Existem problemas mentais, gente, inclusive genéticos. Não brinque com isso. Porque nós temos muita facilidade, se tem algo no coração, vai no cardiologista. Mas se a sua mente está doente, você precisa de tratamento. Não espiritualize aquilo que é natural, aquilo que precisa de cuidado. Elias passou por isso. O Senhor falou: Elias, coma, e o anjo disse: vai dormir. Mas se você ver aqui, depois, na continuação, olha isso. Na continuação diz assim, ó: comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo voltou, tocou nele e disse assim, ó: levante-se e coma, porque a tua viagem, Elias, é longa.
Elias achou que a viagem dele era curta. Vou ser morto por Jezabel. Acabou tudo o que Deus tinha para mim. Mas o anjo fala assim: agora come com esse entendimento. Você vai muito longe, meu filho. Eu quero que você entenda isso. Você que tem sofrido pensamentos de morte na sua cabeça, você tem sido assolada com isso. Você vai morrer. O inimigo brinca com a mente. Você que tem sofrido com isso, o Senhor está falando assim: você vai muito longe. Coma, porque o seu caminho é longinho. É muito. Você vai andar muito, você tem muito ainda para fazer. Você tem muito ainda para realizar. Sacode aí esse medo em nome de Jesus. Você tem muito para realizar. Bom, segundo que eu aprendo com esse traçar de caminhada, Deus mandou um anjo. Deus sempre manda um anjo na nossa vida. Será que o teu anjo está sentado aí do teu lado? Como é bom o Senhor enviar anjos, pessoas que chegam na hora certa, com a palavra certa. Sabe, como é bom sermos socorridos. Alguém chega no momento certo, no time certo, dá aquela palavra. As mamães aí que estão, tem mamães com bebezinhos pequenininhos agora, vivendo a infância, a primeira infância bem pequenininha. Elas nem estão aqui no culto, gente, tadinhas. Estão poucas, estão em casa. Mas como é bom para uma mãe cansada chegar um anjo de Deus e dizer assim: vou lavar tua louça, vou dar uma varridinha na tua casa. Ou aliás, deixa eu ficar com o teu filho para te jantar sós com o teu marido, ter um momento sozinha com o teu marido. Amém? Nessa hora você diz amém. Quantas vezes a gente precisa de um anjo na nossa vida? Elias, o Senhor enviou um anjo para restaurar ele. Pessoas que promovem descanso, pessoas que não são peso, pessoas que eu chamo elas de redentivas. Elas nos devolvem, elas não nos arrancam. Aquelas pessoas que não nos cobram nada. Aquelas pessoas que não cobram que você não liga, ela liga para você. Aquela pessoa que não cobra que você não convida, porque ela te convida. Pessoas leves. Às vezes você precisa ser ouvido. Às vezes você precisa dormir. Às vezes você precisa ser encorajado. A multidão, o que nós fazemos é extremamente desgastante. Jesus sabia disso. Jesus ficava sós. Jesus tinha 3. E dos 3, 1. Eu quero profetizar que você vai ter muitos anjos de Deus na sua vida. Pessoas usadas pelo Senhor para te dar diretivas, palavras claras em momentos cruciais. Momentos que você está com medo. Momentos difíceis da sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo traga pessoas como esse anjo que trouxe pão e água e uma palavra: descansa, bebe da fonte. Você ainda vai muito longe. Você não foi trazido até aqui para desistir agora. O Senhor providenciou um anjo. Só que tem mais um caminho para a restauração. O Senhor restaura a intimidade com Elias. Ele pergunta assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus começa a recalibrar, a ligar o GPS de novo para Elias. Vamos recalcular. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Juscelio e eu amei o que ele disse. Ele falou algo muito interessante, que quando a gente vai colocar no nosso GPS o lugar que a gente vai, por exemplo, a gente coloca ali hospital ou coloca restaurante, e o GPS fica ali fazendo aquela espera para achar o lugar. Muitas das vezes eu sempre pensei: ele está ali tentando localizar o lugar que eu vou. A grande verdade é que o lugar que eu vou já está no GPS. Ele está tentando localizar onde eu estou. Porque o ponto de partida não é para onde você vai, mas onde você está agora. E é daqui que começa. Por isso que Deus vai tratar de você onde você está agora, recalcular sua rota agora. Deus fez isso com Elias: o que você está fazendo aqui? E Ele deu uma direção: vá para outro lugar que eu te espero lá. Algumas mulheres que estão aqui, Deus está falando: você está cansada, desgastada? Eu não te chamei para fazer isso. Você está fazendo coisas que eu não chamei você a fazer. Você tem pego coisa pelas suas mãos que eu não te chamei para fazer.
Posso te dar um conselho? Está pesado? Não foi o que Deus desenhou para você, porque aquilo que Deus desenhou para você não é pesado. Hoje o Thelmo perguntou assim para mim no carro, a gente vindo para cá, quase que rolou uma treta, mas não rolou, porque a gente é sábio e a gente já aprendeu. Mas a gente divergiu de opinião numa coisa, e depois ele me fez uma pergunta. Nós estávamos falando sobre esse tempo da reunião de mulheres, e aí ele fez uma pergunta: tu está cansada da reunião de mulheres? Eu falei: não, a reunião é o meu lugar de descanso. E por incrível que pareça, a gente fez uma reunião com o louvor esses dias, lá em cima, e aí a gente estava conversando, todos foram unânimes em falar que a quinta é o nosso descanso. A presença de Deus, esse ambiente é o nosso descanso. Eu falei: se a reunião de mulheres ficasse pesada para mim, eu não estaria mais na frente dela, porque eu teria certeza que Deus não haveria me chamado para estar aqui. Mas por ser leve, por eu entender que Ele me chamou, não tem peso. A grande verdade do tempo que eu quero tirar, porque eu quero ouvir ao Senhor para aquilo que Ele vai fazer para os próximos dias, meses e anos. Então, se você está cansada, talvez o Senhor vai dizer assim: sai daí, eu não te chamei para esse lugar. Talvez Ele vai chegar para você e vai dizer: o que você está fazendo aqui, Mauerlen? O que você faz aqui, Helena? Marlene, o que você faz nesse lugar? Vitória, o que fazes aqui? Ele está dizendo assim: eu não te chamei para esse lugar. No meio do teu desgaste, você tomou decisões erradas. No meio do teu desgaste, você falou coisas que não deveria ter falado. E sabe qual é o pior? É que nós comemos do fruto das palavras que nós plantamos. Mas Deus é tão bom que Ele fala assim: eu sei que você fez escolhas nervosas, empolgada pelo que os outros te disseram, mas não era a minha vontade. Eu te dou uma chance, vai para tal lugar, que lá eu vou falar contigo. Ele restaura a intimidade. Ele vai dizer: no lugar que você está, eu não estou, mas eu vou te apontar o caminho onde eu estou. Ele restaura a intimidade de Elias. Sabe, Elias, ele passou por um sucesso, vamos botar assim. Tudo aquilo que Elias queria era dizer assim: só o Senhor é Deus e Baal não é Deus. Ele conseguiu. Sabe o que eu tenho descoberto? Que os grandes movimentos da gente não são supridores. Vou te dar um exemplo. Uma festinha de um filho, é supridor ou consumidor? É consumidor de tempo. Por mais que seja bom a gente promover a festinha do filho, a gente não come, fica nervosa se o pastel vai dar. Eu já contei para vocês que numa festa da Vitória acabou o pastel. Aí eu cheguei para minha família na mesa: vocês não comem mais nada agora. Cheguei para minha família e falei para eles assim: acabou o pastel, vocês não comem mais nada, tá? E nada, nem docinho, nem nada. O meu irmão ficou branco na hora assim, e eu saí plena. Eu falei: Deus, só o Senhor, Pai. Fizemos as contas erradas. Ou o povo estava com muita fome. Mas os grandes eventos da nossa vida, eles não são supridores, eles são consumidores. Elias lá com os adoradores de Baal, ele estava sendo consumido. Conferência de mulheres, é supridora ou consumidora? Consumidora. É consumidor, porque a gente está ali entregando, a gente está lhe dando. Escute isso. Por isso que o Senhor levou ele para um sussurro na ponta da caverna, sem barulho. E dizendo assim para ele: você vai me encontrar nesse lugar, porque eu sou o teu supridor. Você está consumido com as coisas, consumido. Ali Deus eleva o chamado de Elias, ali Deus chama Elias. E uma das mentiras que Elias falou foi assim: eu estou sozinho, só restou euzinho. Quando a gente está meio cansado, a gente fala isso: só eu nessa casa. Se não eu limpar, se não eu fazer. Não é assim? A gente é Elias dentro de casa. Tudo é eu. Eu já falei essa frase muitas vezes. Cansada. Outro dia lá em casa eu falei isso. Eu cozinhando, limpando e tal. O Thelmo almoçou.
prato ficou na mesa, ele saiu. Eu falei, que vida boa, né? Tô gostando da tua vida. Ele, o quê? Bom, almoçou, prato ficou na mesa, nem para levar o prato na pia. Ai, amor, desculpa. A gente começa a ter essas, tudo é eu, tô sozinha. Você começa a se isolar. Ai, não é porque eu não tenho mais amigas. É que eu não tenho mais amigas. Todo mundo me abandonou. Elias tinha o discurso. Gente, posso falar uma coisa para você? Não compra o papel da coitada. Não combina contigo. E não vai fazer você crescer. Vai te deixar, sabe o que? Medíocre. A vida inteira. Ai, tem gente que ama se fazer de coitada. Esse é o papel da vítima. Isso é gente, isso é uma área da nossa vida. Precisa ser tratada, curada, restaurada, arrancada. Sabe? Eu até falei, estou falando demais essas coisas, mas vou falar de novo. Não, né? Sempre vale a pena repetir, não é? Fulano não me convidou. Beijo, fulano. Beijo, vou pro próximo. Agora fulano não me convidou. Ninguém nessa igreja me ama mesmo. Eu não me convido para nada. Mas você é uma ostra, não conversa, não fala com ninguém. Não se achegue em ninguém. Dá uma chegadinha. Ai, Jesus, vejo que és profeta, amém. Sabe, às vezes a gente gosta do papel de coitada. Posso dizer, você não é uma coitada. Você não é uma vítima. Você é bem inteligente. Não assuma esse papel. Em nome de Jesus, te levanta. Posso dizer uma coisa? Não se justifique, não vale a pena. Se levanta, vai crescer, vai mudar de vida, vai ser uma resposta para a tua geração. Gente, daqui 100 anos, ninguém vai estar aqui. Agora deixa eu falar mais, o pior. Daqui 120, 130 anos, talvez, ninguém vai lembrar nem que a gente existiu. As gerações passadas não vão lembrar da gente. Não vão lembrar. Vale a pena ficar preso por mágoa, deixar de fazer coisas porque os outros vão pensar da gente. A gente tem que obedecer a Deus. Ganhou um sacudidão aí? Eu odeio fazer isso, mas eu vou fazer. Sacode a tua amiga. Pela fé, vai. Não, mas não seja assim. Sacode ela. Fala, acorda, mulher. Você não é vítima, não. Te levanta para a vida. Você é inteligente, chamada por Deus. Levanta. Em nome de Jesus. Fulano me deixou, perdeu ele. A baita mulher que ele perdeu. A baita mulher que ele perdeu. Entende? Em nome de Jesus, muda a tua visão. Outro dia uma pessoa veio triste falar comigo. Porque... Gente, eu virei uma leoa. Eu estava numa mesa, eu vi essa mulher. Sabe uma mulher valiosa? Valiosa. Cheia de bons frutos. E ela estava triste porque ela não tinha sido chamada para uma situação. Eu olhei para ela, te levanta agora desse lugar. Eu falei, porque quem é essa festa para te desmerecer? A mulher que tu é. Ela é mesmo, né? Ela começou a virar uma leoa também. No final ela já estava igual um leão rugindo pela casa. Eu sou muito, é isso aí. Gente, em nome de Jesus, não compra a ideia do capeta. Que você é uma coitada, você não é, você é uma mulher valiosa. Ele pagou um alto preço por você. Um alto preço. E eu quero profetizar que você vai crescer em várias áreas. Você vai falar outras línguas. Você vai aprender idiomas. Você vai abrir empresas. Você vai ser uma mulher de sucesso, sim. Você vai ser uma mãe de sucesso. Uma esposa. Uma filha. Em nome de Jesus. Foi sacudida aí? Oh, glória. Em nome de Jesus. Sabe o que Deus falou para Elias? Elias, tu tá sozinho? É mentira.
Tem 7.000 de todo joelho que não se prostrou a Baal. Tu não está sozinho não. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem 7.000 de todo joelho que não se prostrou a Baal, que está contigo na mesma situação. Você não só ainda descobriu quem é a sua tribo. Faz uma oração hoje, Pai. Quem são aqueles que estão escondidos em cavernas? Eu quero me aliançar com esses. Há uma nova história que Deus quer construir. E hoje Ele quer trazer, Ele quer arrancar isso de você. Essas ideias, esses pensamentos. E trazer uma restauração. Porque Elias, depois que ele ouve tudo isso de Deus, Elias sai para cumprir um propósito. Ele tem a missão renovada. Ele tem a restauração da visão. Da missão e do propósito. Ele levanta pessoas. Uma pessoa levantada por Deus vai levantar outras pessoas. É impossível. No meu livro Mulheres Improváveis eu falo que o bom dos improváveis é que eles acreditam em improváveis. O bom de tu ser levantada por Deus de um lugar que ninguém imaginava, que você vai acreditar que pessoas que hoje estão jogadas na sarjeta podem ser levantadas por Ele. Entende isso? O bom de ter um casamento restaurado é olhar para os outros casamentos que estão destruídos e pensar: Deus pode fazer deles o que o Senhor fez conosco. O Senhor está aqui hoje, sacudindo a roseira. Já caiu folha velha. O galho já está preparado para renovo, para o novo de Deus. Para aquilo que Ele quer fazer, Ele precisa te renovar. Ele precisa te alinhar. A próxima palavra, na quinta, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Mas Ele precisa te alinhar agora. Queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus.